Direito, aqui da Rádio Armazém, a rádio mais Fodax do sul do país. E para manter a nossa tradição de Fodax, é claro que nossos convidados têm que manter o nível, né? São todos um mais Fodax que o outro, né? Nós teremos aqui hoje um debate sobre atenção primária e desafios na saúde. Se você trabalha pelo IMESF, se você é trabalhador e trabalha pelo sistema do IMESF, que logo saberemos o que é, ou se você utiliza os postos de saúde aqui de Porto Alegre, assista esse programa com atenção redobrada e assista até o final. Se você está ouvindo o programa pela Rádio Armazém, se inscreva no canal Saiba Direito do YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, fique ligado na programação da Rádio Armazém, que é um programa melhor que o outro. No programa de hoje, nós trataremos com Guilherme Todeschini, Janaína Gomes e Carolina Krieger. Carolina Krieger é enfermeira da rede pública, Janaína Gomes é dentista e o doutor Guilherme Todeschini é advogado e tirará nossas dúvidas, e os três juntos farão com que todos nós, em especial eu, pelo menos, fiquemos mais inteligentes, mais bem informados. Mas, como ninguém é de ferro e a gente tem que cuidar do caixa, nós temos os nossos patrocinadores. Imobiliária Golden aqui em Porto Alegre, soberana nos bairros nobres. Se você é investidor imobiliário, se você procura imóvel para comprar ou vender, ou alugar, ou se você deseja investir no mercado imobiliário, Imobiliária Golden, telefone 51 3072 2090. Se você vai para a Serra e se você for um cara inteligente, ligado, deseja fazer com que seu dinheiro valha mais, Rede Sky de hotéis em Canela, Gramado e Caxias do Sul. Hotéis de luxo é onde eu fico quando vou para a Serra e com um preço inacreditável. É o máximo pelo preço mais do que... Aliás, é preço injusto, de tão bom que é. Agora nós também temos a Clínica Pellini. Clínica Pellini, reimplante capilar. Se você, homem ou mulher, né? Se você deseja fazer um reimplante capilar, Clínica Pellini, em Porto Alegre, telefone 51 99181 3869. E atenção já aos meus convidados aqui, no final tem um teste de QI. E o programa é gravado. Se vocês rodarem um teste de QI, o programa não vai ao ar. Querem estudar para a prova de QI? Rede Sky de hotéis em Gramado, Canela e Caxias do Sul. A imobiliária Golden Imóveis para alugar, vender e comprar imóveis nos bairros nobres de Porto Alegre, e reimplante capilar é com a Clínica Pellini. Podemos passar? Eu que preciso estudar mais aqui para o teste de QI no final. Podemos começar, pessoal? Começar? Vou começar aqui. Primeiro, vocês podem interromper um ao outro. Isso aqui é terra de ninguém. Aqui é terra de ninguém, pessoal. Vamos lá. IMESF, Saúde Pública, Atenção Primária. Doutora Janaína Gomes, a palavra é sua para uma explicação sobre o que é o IMESF. Bom dia a todos e todas, os doutores Guilhermes e enfermeira Carolina. Não, doutora não. Tudo Se bem. me chamar de doutora, expulso do programa. É o costume. Sou um advogado, bacharel em Direito. Sim. Aqui estamos, então, com o GT, que chamamos carinhosamente o grupo de trabalho do IMESF. E o que é o IMESF? O que é a atenção primária em saúde? A atenção primária em saúde é a rede de assistência que temos, são os nossos postos de saúde. É a porta de entrada aqui dos porto-alegrenses. Somos mais de 100 postos de saúde em Porto Alegre. E o IMESF foi criado em 2012 pelo nosso ex-prefeito José Fortunati, e Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Para quem não sabe, uma fundação pública de direito privado que foi criada para trazer os nossos cargos concursados, provimento por concurso público, uma alternativa aos cargos estatutários, que estavam sendo muito onerosos à previdência da nossa cidade. E no IMESF somos seletistas e nosso ingresso sempre foi por
concurso público de provas e títulos. Bem, só para situar o pessoal, né, de onde que estamos inseridos. E por muitos anos, ali 8 anos, mais ou menos, 80%, 90% da atenção primária, ela estava sendo, o trabalho estava sendo realizado pelos profissionais do IMESF, né? E o que aconteceu? Agora, não sei se, Carolina, tu quer continuar aqui algum detalhe sobre o IMESF? Eu dei só uma pequena introdução ali. Carolina, tá ouvindo? Estou ouvindo. A palavra é sua. Acho que falar sobre os cargos que compõem o IMESF. Eu gostaria de complementar a fala da doutora Janaína, que antes do IMESF, a situação da atenção primária de saúde em Porto Alegre, ela gerava muita insegurança jurídica. Eram organizações sociais que se revezavam, trocavam, a gente tinha problemas de pagamento, os profissionais não eram concursados, e isso gerou um déficit para esses profissionais. Então, por orientação do Ministério Público... A gente está falando de quais profissionais? Isso. Os profissionais que compõem a atenção primária e fazem parte do IMESF são médicos, enfermeiros, dentista, auxiliar e técnico de saúde bucal, técnicos de enfermagem, tem um corpo administrativo, então, advogado, contador, auxiliares administrativos e técnicos de enfermagem. E eles trabalham nos postos de saúde? Trabalham nos postos e na sede administrativa. Então, hospital fora, hospital público fora. Não, é só atenção primária, que é a porta de entrada do sistema. Então, hoje, se precisa ir para uma especialidade, pela ordenamento da atenção em saúde, se vai primeiro num posto de saúde que vai regular para onde essa pessoa vai. Ela vai para um especialista, ou ela vai para um exame especializado, ou ela vai para o hospital, sempre ela vai entrar primeiro pelo posto de saúde. E hoje é um profissional do IMESF que atende no posto? Sim, sim. Temos os agentes comunitários de saúde também e os agentes de endemia, só para complementar. Agentes de combate à endemia. Tem vários clientes aqui no escritório que são agentes de combate à endemia. Isso, Guilherme, que estão atuantes ainda. Isso. Guilherme, meninas, licença, só para trazer um dado interessante relativamente ao IMESF. Tá? Só para apresentar aqui para o pessoal que está em casa agora, que é a doutora Guilherme Krieger, que é advogado. Guilherme Todeschini. Guilherme Todeschini, eu já te casei com a doutora Janaína, né? Guilherme Todeschini. Carolina. Especialista em direito constitucional. Isso. Então, eu era concursado do IMESF, né? Fui demitido. Eu sou especialista em direito constitucional, sou mestrando também em direitos humanos. E tem um aspecto muito interessante do IMESF, que é o seguinte. O IMESF ele foi criado, como a Janaína trouxe, pelo prefeito Fortunati, né? À época, como uma alocação eficiente, adequada de recursos. Por quê? Porque o serviço prestado pelas terceirizadas tinha muito problema de vínculo dos profissionais com a comunidade e, de fato, a contratação por estatutários seria muito custosa ao município. O IMESF foi a forma de melhor alocação de recursos para contratar pessoal de saúde com menor gasto público. E, inclusive, esse é um dos grandes trunfos do IMESF, que é o seguinte... Guilherme, deixa eu te interromper, por favor, aqui, por favor. Para quem está em casa assistindo, eu atuo na área previdenciária, e isso é uma preocupação que eu costumo ter, e é uma informação que eu trago quando eu debato algum assunto. Hoje, um servidor estatutário, ele se vincula ao regime próprio da Previdência, e quando ele se aposenta, ele segue recebendo dos cofres públicos. Sim. Então, quando o município abre um concurso público para qualquer coisa, o município, estado ou União, abre um concurso público para qualquer coisa, aquela pessoa, aquele trabalhador vai trabalhar, vai receber o seu salário, vai se aposentar e vai seguir tendo a sua remuneração daquele ente público, município, estado ou União. Quando se utiliza de alguma configuração, algum desenho,
em que o trabalhador vai se manter vinculado ao regime geral da Previdência, que é o INSS, após a sua exoneração do serviço público, aquele custo deixa de ser do município, estado, União, daquele ente público. Doutor Guilherme, desculpa a interrupção, eu sempre faço a tradução e o esclarecimento, porque, para quem está em casa, às vezes é importante saber a diferença. O servidor público estatutário, sem nenhum demérito a ele, gera um comprometimento financeiro dos cofres públicos muito mais prolongado do que aquele do regime geral. Te devolvo a palavra e peço desculpas pela interrupção, doutor. E essa tua fala, foi ótima, essa tua fala é fundamental, porque é o seguinte, essa é uma discussão que a gente teve muito com o município. É o seguinte, o IMES ele foi criado justamente por isso que tu falou, porque ele é a melhor forma de manter a gestão do serviço sob a gestão pública, cortando gastos previdenciários desnecessários, por exemplo. Ou seja, a fundação ele é um modelo muito, muito adequado de organização de serviço público. E outra no IMESF é o seguinte, o quadro do IMESF era de 1.840 concursados para somente 3 cargos comissionados. Ou seja, era uma instituição que não servia de cabide de emprego de CC, por exemplo. Era uma instituição, não cabia de cabide de emprego político porque não tinha. Era uma instituição 100%, quase que 100% voltada ao desempenho técnico e com menor custo. E aí é que está, pela última lei de alteração dos cargos do IMES, se abriu margem para ter 2.600 funcionários de saúde, sem gasto para a Previdência. A pergunta que quer se fazer, que a gente pode entrar no segundo momento, é por que se decidiu, politicamente do nada, acabar com esse modelo? Não, quem sabe a gente começa perguntando por como ele nasceu. Como ele nasceu? Posso só fazer uma complementação, Carolina, nessa fala? Tua. Lembrando que os profissionais de saúde, eles se aposentam com menos tempo por ser uma profissão com insalubridade. É aposentadoria especial. Então, o custo para o Estado, /município, é ainda maior, porque esse profissional ele vai trabalhar por 25 anos e depois vai ser muito mais custoso para o município. Sim. Faço a complementação. Ótima complementação, Carolina. E o seguinte, foi o prefeito Fortunati, vocês falaram, né? Sim. Isso. Que criou. Então, meus parabéns ao prefeito Fortunati, meus parabéns ao prefeito José Fortunati, porque é disso que a gente precisa, nós contribuintes. Nós contribuintes. Eu quero que o dinheiro do meu imposto, o dinheiro do tributo que eu pague, vá para o salário de alguém que vai colocar a mão na massa. Vá para o salário do dentista, do enfermeiro, do médico, do técnico, do agente de combate a endemias, e não para o CC que ajudou na campanha e conseguiu se pendurar em algum lugar. Desculpa a parte, mas te devolvo a palavra, Guilherme. Tá. Bom, aí a gente chega a outra questão, que é a seguinte. Esse nosso grupo de trabalho, ele trabalhou na seguinte linha. Olha, tendo em mente aquilo que o Fortunati pensou, realmente a melhor alocação de recursos é manter o IMESF. Certo? O que acontece? O município, digo, Sebastião Melo, com quem pelo menos conversamos, com o Marquesan nem conversa teve, eles tomaram a decisão de privatizar. Tomaram a decisão de terceirizar o serviço, certo? Através de locação de serviço terceirizado. Através de locação de serviço terceirizado. Por prazo isso. Temporário, por prazo fixo. A meu ver, se escorando em desculpas judiciais. Certo? Aí a gente vai explorar mais para frente o porquê desculpas judiciais. Eu vou trazer o porquê que a extinção do IMESF é o que eu denomino como uma insanidade. Certo? Insanidade pelo seguinte: a extinção do IMESF está resultando em ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, onde um dos riscos que o município está correndo é, por não batalhar por manter o IMESF, está correndo o risco de ser condenado a reintegrar todo mundo como estatutário. Ou seja, aquilo que poderia e deveria
acontecer de maneira preventiva. Com o IMESF, exatamente. Com o IMESF. Com o IMESF. É justamente o que não acontecerá por conta da conduta do próprio município. Isso, Exato. Bom, sobre a criação do IMESF, o que aconteceu? Em função da irregularidade das terceirizações lá, antigamente, o município, ele firmou um TAC junto ao Ministério Público do Trabalho. TAC é termo, explica o que é TAC. Termo de ajustamento de conduta. Isso. Conjuntamente aos 4 MPs, ao federal, estadual, do trabalho e de contas, se comprometendo a contratar diretamente os serviços de saúde, tá? Porque é uma obrigação da Constituição o Estado contratar diretamente, não fazer essa terceirização, pelo menos a saúde da família. A partir da assinatura desse TAC, se discutiu o que ia se fazer e o prefeito Fortunati, naquela época, chegou à conclusão de que vamos fazer a fundação, conforme já conversamos, mais barato e mantém nas mãos do Estado a gestão de serviço, certo? Bom, depois disso se entrou com uma ação de inconstitucionalidade, onde o Tribunal de Justiça aqui do Estado declarou o IMESF inconstitucional, certo? A lei que autoriza a criação do IMESF inconstitucional. Bom, o prefeito Fortunati, à época, recorreu ao STF e a Rosa Weber emitiu uma liminar em 2014 dizendo, olha, essa questão das fundações de direito público, das fundações públicas de direito privado poderem existir ou não, está sendo discutida na DI 4197. Tu poderia traduzir do juridiquês para o leiguês? Para o leiguês é o seguinte... A ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso. O que eu quero trazer é o seguinte, eu vou buscar ser o mais didático possível aqui. O motivo que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o motivo pelo qual o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul declarou o IMESF inconstitucional, está sendo discutido lá no STF em um processo que ainda não foi julgado, na ADI 4197. Tanto é que, assim, veja bem, se o STF amanhã julgar a ADI 4197 improcedente, isso significa, no mundo jurídico, que fundações públicas de direito privado poderiam ter sido criadas a qualquer momento, ou seja, o IMESF não tem problema nenhum de criação. Na verdade, quem vai dizer se instituições como o IMESF podem ou não existir é o STF na ADI 4197. Ocorre que aqui no município relacionado ao caso do IMESF, o processo correu, aí não sabemos por interesse de quem. O Guilherme, parece que a Carolina quer falar alguma coisa. Eu só gostaria de complementar que nós temos no Brasil várias fundações públicas de direito privado, porque vários municípios entenderam que isso é uma solução que é mais viável, que gera transparência, que é mais econômica. Então, por N motivos, essas fundações, elas existem, elas são uma realidade. Teria alguns exemplos aí para elencar? Novo Hamburgo, nós temos também... Sergipe, Bahia, Paraná. Na Bahia tem 3 fundações. Canoas também. Canoas, então, Canoas aqui do lado tem fundação também. Eu não sei como é que está Canoas. Jurídico. Eu não sei como é que está Canoas. Novo Hamburgo, eu sei que eles estão se exibindo, no bom sentido, é claro, conseguindo se antecipar a questões, a problemas da pandemia, por exemplo. Tem recursos, não é recurso sobrando, porque nunca está sobrando, né? Mas, comparativamente, Novo Hamburgo, nesse sistema, está conseguindo um resultado invejável. Canoas, eu não sei como é que está, talvez esteja em situação parecida, né? Aí eu já não sei. Na verdade, a lógica da atenção primária em saúde, e mais ainda em estratégia de saúde da família, é atuar justamente no modelo de prevenção e de promoção de saúde, que a gente sabe que vai
ser mais efetivo do que gastar em leitos hospitalares, em cirurgias, em reabilitação. Então, a lógica sempre em que a gente atuou na estratégia desde 2012, o que culminou na demissão de 552 trabalhadores em dezembro de 2020, sempre foi no modelo de prevenção e de promoção. Quantos trabalhadores? 552. 552 foram demitidos no dia 7 de dezembro de 2020. De quais áreas? Verbas, quais trabalhadores? Todas. Médicos, dentistas? Médicos, dentistas, auxiliares, praticamente toda a parte administrativas, né? Só não foram demitidos os agentes comunitários e os agentes de combate a endemias, porque eles têm uma legislação própria. Só por isso, porque senão eles também teriam sido demitidos. Eu gostaria de complementar depois. Tá, Janaína, complementa e já me responde o seguinte. Muito bonito. Foram demitidos. E esses cargos já foram reocupados por outras pessoas ou a população ficou chupando o dedo? É assim, vou tentar resumir. Em 2019, éramos 1.840 profissionais. E ficamos sabendo, trazendo bem para a vida real, ficamos sabendo pela televisão que o IMESF iria acabar e que seríamos demitidos. Então, surgiu essa preocupação e, desde então, nosso grupo de trabalho começou a trabalhar pensando em alternativas. O que nos foi oferecido? Vocês podem atuar nas empresas terceirizadas, nas parcerias público-privadas, que são 3 hospitais de renome, que não vem ao caso agora. E então alguns profissionais foram, né? Estão me oferecendo um emprego, eu preciso pagar minhas contas, eu vou. Aí abriu mão do concurso, né? E essa opção existia para todos ou havia algum funil aí? No início existia, mas na prática depois teve algum funil. Tá? Teve um funil, tá. Teve um funil na prática. Na verdade, e assim, o discurso que se usou na época... O discurso que se usou na época era, se você pedir para sair agora, você vai receber todas as verbas. Isso. Porque quem não sair agora, quem não pedir para sair, não fizer um acordo, corre o risco de não receber. Isso é quase um terrorismo. Modo talibã de diálogo, né? Que foi que aconteceu? Qual é o nome esse talibã, qual é o nome dele? Quer falar, não? Eu acho que nem vale a pena dar ibope, mas é um prefake, tá? Então, de 2019 até dezembro do ano passado, vivemos esse regime de terrorismo. Eu e o nosso grupo de trabalho ali, não sei, a gente tem uma coisa de otimismo, que eu sempre pensei, não, eu não tô louca. Prestamos um concurso, a gente não sabia que tinha problemas na questão da lei, nós fomos lá, nos inscrevemos no concurso de boa-fé. Eu digo, eu vou até o fim. Jana, esse é o pior, não há problemas na lei. Não há problemas. 97 não há problemas na lei, criaram um problema na lei para extinguir. Esse é o grande problema. Até porque ainda está em discussão. Está em discussão. E depois isso da população. Janaína, da população, não sei se tu vai saber responder ou não. Não há compromisso quanto a isso. A população, porque o cargo público, ou seja o cargo público direto, seja o indireto, ele tem como finalidade atender a sociedade, não o servidor. Servidor, qual foi o prejuízo que ele teve até o momento? Se é que teve algum? A população. O servidor, a população, desculpa. Guilherme Colim é o seguinte, então, por consequência de sermos, o que a gente fomos transferidos várias vezes, eu fui transferida 8 vezes nesse último ano e meio, então a população sofre com a rotatividade dos profissionais, que passou a ter com a privatização. Cada dia tu chega lá no posto de saúde, é um dentista, é um enfermeiro, muitas vezes não desqualificando os profissionais, mas recém-formados, tomando o lugar de profissionais com uma vasta experiência e de títulos em saúde pública e muitas especialidades também. Então, isso... e também a indicação, né? Porque quando não é por concurso, é o que a gente falou antes. Então, nesse sentido, a população sofre. Os cargos hoje são ocupados por profissionais não concursados. Não concursados. Vai lá, faz uma prova no site, né? Indica ali quem que te indicou. É assim. Tem uma coisa não tem problema algum. Que eu vi lá no serviço, que é o seguinte:
digo vi no serviço porque os problemas chegavam ao jurídico e a gente tinha que resolver, mas o que eu via? Eu via que, assim, muitas das coisas se resolviam pelo seguinte: o profissional do IMESF, quem queria entrar para o IMESF, certo, na área de saúde, era alguém que tinha formação e amor por trabalhar na atenção básica. Não era alguém que conseguiu um emprego para estar lá para depois conseguir outra coisa, ou que recém entrou no hospital e entrou no lugar que deu. Não, estava lá porque queria, e por estar lá porque queria, sabia como atender a comunidade, sabia o que a comunidade precisava, sabia como fazer o acolhimento da forma adequada, certo? Que é algo que hoje se perdeu. Sim, complementando a sua pergunta, Guilherme Colim, só para dar o meu depoimento aqui. Eu fui reintegrada agora em julho, assumi em agosto, e no posto de saúde onde eu estou atuando, estávamos há 9 meses sem dentista. Não tinha um dentista atuando. E isso aconteceu em alguns outros postos de saúde também. Ou seja, houve uma demissão que não foi uma demissão digna em dezembro, foi um apagão do sistema. Nós sumimos do sistema de um dia para o outro, foi bem isso. E até hoje as pessoas não receberam a rescisória. Por que eu te pergunto assim, nós estamos conversando aqui, isso aqui não é nem uma entrevista, é uma conversa, em que a senhora está trazendo questões importantes, muito importantes, relacionadas ao servidor, que eu acho que são muito relevantes. Mas a minha preocupação maior, eu não estou desmerecendo o servidor, mas a questão é que o prejuízo não é só do servidor, é do servidor e da população, me parece. Doutora Carolina, diga. Hein, doutor Guilherme, mas só para complementar exatamente, tivemos 9 meses e temos 25 cadeiras odontológicas em Porto Alegre sem uso. Desde dezembro. Sem uso. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Doutora Carolina Krieger. Então, dando continuidade à pergunta, o que aconteceu? Houve uma desassistência com a saída dos profissionais. E entraram muitos trabalhadores que não tinham, como o próprio doutor Guilherme falou, não tinham o perfil para trabalhar na atenção primária, não gostavam, nunca tinham trabalhado. E assim, nós fomos demitidos em plena pandemia, né, em dezembro, e em março, fevereiro, começou a vacinação, e não tinham profissionais com experiência em vacinação. E vários problemas aconteceram e que foram acobertados, porque não se tinha profissionais que tinham expertise para lidar com sala de vacina. Então, ocorreram Poderia vários... comentar algum dos problemas? Eu vou dizer o principal de desvio de vacina. Tá? Houve um posto na Zona Sul, em que profissionais foram afastados e abriu-se um inquérito por desvio de vacina. E estão ainda investigando, que parece que o frasco de vacina foi aspirado, as vacinas foram vendidas e no lugar do frasco se colocou soro fisiológico. Então, as pessoas não foram vacinadas com a vacina, foram vacinadas com soro fisiológico. Isso é muito grave. Mas e se fosse... Porque isso aí acho que não é uma questão de política pública, né? Isso é a má conduta daquele profissional específico. Qual é a garantia que o profissional do ISMEF não agiria assim? O que acontece? Nós tínhamos um código de conduta muito rígido, né? Abria-se sindicância, esse profissional era avaliado continuamente. Nas terceirizadas, esse profissional errou, substitui e põe outro, né? Então, é uma rotatividade muito grande. Sim. Então, assim, o IMESF, ele tinha, como eram profissionais que já eram capacitados, que já vinham de muitos anos na saúde pública, o risco de um mau profissional tem em qualquer lugar. Mas se existia mais transparência, no portal da transparência tu via onde é que estava esse profissional. Hoje em dia, esse portal da transparência nem existe mais. Tu vai num posto, tu não sabe se vai ser atendido hoje pela doutora Janaína e amanhã quem que vai estar no lugar dela. Então, não existe transparência nos processos de trabalho. E isso é temerário para o usuário.
não existe o vínculo, não existe a continuidade, não existe o território. Então, um profissional que trabalha lá, ele desconhece a realidade da população que ele assiste. Eu não me lembro... Guilherme, o vínculo que a Carolina está falando é uma coisa muito importante, acho que é melhor esmiuçar o conceito um pouquinho melhor, que é o seguinte, o que acontecia no IMESF? Como a ideia do IMESF foi a de fixar as equipes nas unidades de saúde, por exemplo, a pessoa que chegava lá, ela era atendida sempre pelo mesmo médico. E tu sabe a história da primeira consulta? Fui lá, tinha um médico, aí fui lá no outro mês, já tinha outro, tive que contar a mesma história de novo. Sim. Fui lá no terceiro mês, tive que contar a mesma história de novo, sempre passo por uma primeira consulta. No IMESF se quebrou isso, porque no IMESF se criou o vínculo com a comunidade, onde se tinha preocupação em fixar as equipes que conheciam o dia a dia de cada família e se criava um vínculo com a comunidade. E se quebrou essa questão da primeira consulta eterna. Guilherme, eu vou usar um paralelo aqui contigo. O magistrado, quando assume um concurso público, quando assume um cargo, pela lei orgânica da magistratura, ele é obrigado a residir na comarca. Por que ele é obrigado a residir na comarca? Para que ele tenha, além do conhecimento técnico, que assim depende de onde ele mora, claro, né? Para que ele tenha a condição de absorver padrões culturais daquela comunidade. Então, se eu coloco, e aí eu estou concordando contigo e já estou dando a deixa para seguir, né? Mas se eu coloco uma pessoa que tem uma continuidade, que mora ou que tem uma continuidade numa região, com o passar do tempo ele adquire conhecimento sobre como é que aquelas pessoas se comportam, qual é o hábito, qual é a cultura. Em tal comunidade existe uma tendência maior a gerar assim o assado, né? Existe. Então, estou concordando contigo sobre a importância deste aspecto humano entre o profissional e o tomador do serviço, que é o cidadão, né? É exatamente essa a ideia, E por que que eu falei do pessoal, por que que eu falei que era importante no IMESF, que o pessoal gostava de atender na saúde pública? Porque justamente é pessoal que estudou muito isso que tu falou, que saúde não é só remédio e injeção, que saúde é muito mais. Saúde envolve todo o aspecto de funcionamento cultural de uma comunidade, de um bairro, né? Tem determinadas coisas que tu pode fazer no posto de saúde num bairro que tu não pode fazer em outros. E o pessoal do IMESF compreendia isso, certo? E aí é que tá. Isso é algo que se perdeu com essa tentativa, com essa extinção do IMESF que está em curso. E que está em curso com base em motivos jurídicos equivocados. Doutora Carolina, diga. Só gostaria de complementar e trazer um dado muito importante, muito relevante com relação a isso. Essa lógica da atenção primária, calcada na estratégia de saúde da família, em que os membros, eles conheciam a realidade daquele território, a realidade daquela comunidades vulneráveis, o município de Porto Alegre, ele perdeu uma verba importante do Ministério da Saúde em julho e agosto desse ano, justamente por não respeitar os requisitos para receber as verbas desse programa, que foi o de estratégia de saúde da família e o programa Saúde na Hora, justamente por não ter equipes completas, porque foi um dos argumentos da prefeitura para terceirizar indiscriminadamente a atenção primária, foi que o IMESF não estava completo, o que não é verdade, e que a terceirização ela ia promover equipes completas. E hoje a realidade que a gente tem até trazido pela própria doutora Janaína, que ficou um posto desguarnecido de atendimento odontológico por 9 meses, então essa é a realidade que a gente tem. E por não ter profissionais que têm o perfil de saúde da família, o município perdeu o equivalente a 18 milhões de reais por mês. E isso é uma coisa, assim, olha, doutora Carolina, a senhora, eu ganhei meu dia hoje nessa última fala. Existe uma cultura e em algumas cidades, e aí eu vou falar um pouco da cultura de Gramado, por exemplo, a cultura do empresariado e da administração pública de Gramado, que é o seguinte: o dinheiro tem que entrar. Depois que entra, a gente vê como é que faz. Estou falando sempre dentro da legalidade. O dinheiro tem que entrar e depois que entra, a gente vê como é que faz, mas o dinheiro tem que entrar. Quando o prefeito, quando a administração municipal
remodela algo, remodela algum serviço, em que ele recusa verba federal, ele está sobrecarregando a verba, está sobrecarregando o contribuinte da cidade dele. Algum de vocês três tem números para comparar quanto é que está custando hoje com o serviço terceirizado a mais em função dessa tentativa de remoção do IMESF? Pode falar. Está custando o dobro com menor cobertura de equipes. Então, se antes o IMESF girava entre 7 a 9 milhões mensais, as terceirizações custam entre 17 e 20 milhões. 17 e 20 milhões. Aí, mensais. 17 a 20 milhões para fazer a mesma coisa que se conseguiria fazer com quanto? 7, 8? Para fazer menos. Fazer com menos. Equipes mais enxutas, com uma qualidade menor e o dobro. Não existe explicação lógica. Doutor Guilherme Todeschini, o senhor que é um cara inteligente, talvez tenha de cabeça, mas se não tiver de cabeça também não há ofensa nisso. A Constituição Federal prevê 5 princípios da administração básica: LIMP, legalidade, imparcialidade, moralidade, exato, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual é o artigo? Sabe de cabeça qual é o artigo esse que prevê? É 37. O artigo 37 da Constituição Federal. Como é bom falar com gente inteligente, né? O cara sabe de cabeça. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando um gestor público gasta o dobro ou mais do que o dobro para fazer a mesma coisa, ainda que fosse a mesma coisa, ele já está violando o princípio da eficiência. E quer que eu complemente? Por favor. Eu vou complementar. Além de violar esse dispositivo básico, a própria administração pública está violando a própria Constituição Federal quando diz que é obrigação do gestor oferecer a atenção básica. E daí o que ele está fazendo? Ele está simplesmente oferecendo a atenção através da terceirização. A terceirização ela só pode funcionar em caráter complementar e não praticamente todos os postos de Porto Alegre. Hoje eles estão com quase 90%. Então, eles estão violando um artigo da Constituição Federal. E a comunidade não sabe disso, né? Doutora Janaína, diga. Não Posso sabe. voltar a trazer para a vida real. Então, depois do nosso apagão que tivemos em dezembro, o nosso grupo de trabalho continuou, né, os trabalhos, e pensamos, não, vamos achar uma saída, vamos conversar com o novo prefeito eleito, o prefeito Melo, e o prefeito Melo sentou conosco no Paço Municipal, na Câmara de Vereadores, porque armamos uma arapuca, né, aí ele sentou com a gente, e nós provamos. O que ele disse para nós? Se vocês provarem que são mais baratos, vocês ficam. Guilherme Colim, nós provamos, nós temos documentos que provam que somos mais viáveis tecnicamente, financeiramente e juridicamente, tá? E, inclusive, nós oferecemos um plano B para ele, de que 36%, poderíamos assumir 36% da atenção primária em saúde, mantendo as terceirizadas. Sabendo que ele queria muito manter as terceirizadas, oferecemos esse plano B. Só que, infelizmente, mesmo assim, não tivemos êxito. Por isso que a nossa decisão das ações individuais se deu depois desse não do prefeito, digamos assim, né? E foi essa a nossa decisão, que é para dar um gás na coletiva, né? Nós temos um pouco mais de 10 minutos de programa ainda, e eu não queria encerrar o programa sem falar sobre essas ações trabalhistas, e sobre como tem acontecido, quantos casos e tudo mais. Doutora Carolina, por favor, faça um comentário, mas não vamos encerrar o programa sem falar nisso. Não, eu só gostaria de trazer um outro dado importante, que o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação, conjuntamente com
com o Conselho Municipal de Saúde, que é um dispositivo, um órgão colegiado e deliberativo, né, composto por trabalhadores e por usuários do Sistema Único de Saúde, e daí essas renovações foram proibidas, porque elas estavam infringindo a lei, né? A lei de licitações? As renovações dessas terceirizações. Sim, mas houve alguma violação à lei de licitações? Não foi a lei de licitações. O que violou foi a terceirização irrestrita da atenção primária. Tá. Doutor Guilherme, o senhor está sem áudio, por favor, abra o microfone e repita o que falou. Não, a proibição de prorrogar essas contratações não é com base em violação da lei de licitações, mas é com base na violação ao TAC que prevê, ao TAC e a Constituição, né? Que a Constituição prevê que tu não pode terceirizar esse serviço só de forma complementar, que não era o caso. E com a conduta que o município tá tendo de essa contratação terceirizada, ele está violando o TAC e a Constituição. Perfeito. Podemos passar para a questão trabalhista? Claro. Alguma consideração anterior ainda sobre o que estamos falando? Diga, doutora. Então, após vermos que não íamos ter diálogo, não iríamos avançar com as iniciativas de permanência dos trabalhadores, nós optamos por entrar com ações individuais, ações trabalhistas, tá? Para que esses trabalhadores pudessem ir retomando os seus empregos, tá? Hoje nós temos 12 profissionais já reintegrados. 12 reintegrados. Por liminar ou decisão transitada em julgado? Foi liminar em que a prefeitura não recorreu. Lembrando que, uma vez o profissional reintegrado, para a justiça consta como se ele não tivesse parado de trabalhar. Então, a prefeitura foi condenada a pagar todos esses salários retroativos. Isso é muito mais oneroso. Doutora Carolina, só me esclarecer uma coisa. Se foi por liminar, ela não foi condenada a pagar, pelo menos não ainda, a pagar os retroativos. Doutor Guilherme, me ajuda nisso aí. Foi liminar, até para confirmar, uma decisão liminar, ela não condena o município a pagar os retroativos. Foi liminar ou já tem sentença? Não, essas liminares que tiveram foram por mandado de segurança no TRT, né? E elas mandaram reintegrar por um momento, né? Mas ali elas não condenaram, mas em obter dictum já sinalizaram ao município de um modo ou de outro que, bom, seguindo nessa conduta, o município vai ser condenado. Né? Sim, essas sinalizações todas já existem. Existe uma sinalização, mas condenação, tecnicamente falando, para pagar ainda não. É isso? Teria que examinar todas as decisões em si para ver o que elas dizem exatamente. Até porque elas foram proferidas por desembargadores diferentes. Né? E aí tem que ver se algum condenou exatamente a já pagar aqueles valores. Na maioria, sim. Foram desembargadores ou juiz do primeiro grau? Não, todos desembargadores de segundo. Tá, então foi no primeiro grau foi negada a liminar, e quem é que recorreu? Sim. O juiz do primeiro grau negou e o TRT que concedeu os liminares. O TRT que concedeu, Na segunda instância. Para o público que está em casa assistindo, qual é a vantagem? Não é uma vantagem, a palavra não é a correta vantagem, mas qual é o indicador positivo disso? Quando uma decisão é proferida por um juiz de primeiro grau, ela pode ser objeto de recurso e poderá ser reformada ou mantida pelo juiz de segundo grau. Quando o juiz do primeiro grau nega uma liminar, nega um pedido qualquer, e o tribunal concede, isso não garante que em sede recursal aquela decisão será mantida, mas é um indicador favorável nesse sentido. Né? Isso é uma tradução que eu faço para o público em casa, porque às vezes a pessoa pega o programa aqui e não conhece essas indicações, esses paradigmas, né? Esses 12 que foram reintegrados, eu já sei a resposta, mas eu gostaria que a doutora Janaína aqui falasse, que ela está muito quietinha aqui. Já estão recebendo salário direitinho, tudo bacaninha?
Guilherme Colim, é o seguinte, pode ser liminar, pode ser o que for. Para mim já é uma grande vitória isso que aconteceu, porque estamos escutando desde 2019 que não estaríamos mais aqui, que o nosso mundo já tinha acabado. E em março eu entrei com a ação judicial, formamos um grupo de mais de 50 pessoas para municiar também a nossa peça jurídica com dados assistenciais. Me sinto muito orgulho disso. Então, para mim, isso já é uma vitória. Sigo trabalhando enquanto for permitido, né, pelo universo, sigo trabalhando, e todas nós, as 12, já estamos recebendo salário, como se nada tivesse acontecido. E vão brigar pelo atrasado. Vamos brigar pelo atrasado, claro, continuamos brigando pela manutenção do Instituto, pelas questões jurídicas, inclusive em Brasília, se precisar, estaremos lá também. E algumas meninas, por coincidência, todas mulheres, algumas ainda não assumiram. E muitas pessoas falam que a ação individual foi uma ação egoísta, eu já escutei isso. Mas não, a ação individual foi uma questão de dar uma sacudida na coletiva, para o assunto não acabar, entende? Então, agora nós vamos ter uma decisão coletiva também. Né? E eu acho que deu uma sacudida. Já ajuda a formar jurisprudência, né? Sim. Exatamente. Já temos, do nosso conhecimento, já temos mais de 7 desembargadores que proferiram, né, se mostraram favoráveis à reintegração. E dia 25 de novembro sai o julgamento da ação coletiva, tá? Essa ação é no TRT, mas ainda está em trâmites. Nós entramos com uma ADPF, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, no STF, que está sendo julgada, né? Inclusive o doutor Guilherme teve uma fala com o ministro Luiz Roberto Barroso sobre isso. Então, o ministro Guilherme Todeschini, que é do nosso GT. Então, nós estamos em tratativas lá em Brasília. Sim, a respeito dessas ações, Guilherme, tem a possibilidade das ações individuais, tem uma ação coletiva que vai ser julgada dia 25, né? Dia 25 de que mês? Dia 25 de novembro. Tá. Que engloba todo mundo, e aí é aquele grande risco que eu te disse. O município pode ser condenado a reintegrar todo mundo como estatutário, por birra de não querer resolver a situação do IMESF, certo? Existe também a DPF 693, onde se está levantando justamente essa questão de que, olha, a questão das fundações, que é o que resultou na declaração de constitucionalidade do IMESF, está sendo discutida na DI 4197, o STF que vai julgar isso, não é o Tribunal de Justiça. E qualquer decisão superior que vai modular sobre o tema. E o Tribunal de Justiça, ele se precipitou ao julgar um caso que o STF está analisando. Pessoal, eu tenho um desvio de personalidade, eu sou sádico. Então eu gosto de deixar o pessoal que está em casa, o pessoal que está assistindo o programa, com aquele gosto de quero mais. E também tem a questão do horário que eu tenho que observar aqui, porque senão a rádio, o armazém, pode cancelar meu programa, né? Então, eu vou ter que passar para as considerações finais, e antes disso eu quero fazer um teste de QI para ver se vocês realmente são, eu já sei que são, mas quero fazer um teste de QI aqui. Doutora Janaína Gomes, se a senhora for para a Serra, passear lá, em qual rede hoteleira a senhora acha que deve ficar? E por quê? Rede Sky Hotéis, sem dúvida alguma, bastante acolhedora a todos os seus clientes. Perfeito. Doutora Carolina Krieger, se a senhora quiser alugar um imóvel, comprar um imóvel, investir no mercado imobiliário, aqui em Porto Alegre, nos bairros nobres, qual é a imobiliária que a senhora recomenda? Eu recomendo a Golden. Golden Imóveis. Isso, tem os melhores imóveis em áreas nobres, tem um bom atendimento. Atendimento personalizado lá, fala com o dono da imobiliária rapidinho, não tem aquele labirinto burocrático. O doutor Guilherme Todeschini, estou vendo aqui, o pessoal que está assistindo pela rádio não sabe, né? Mas, por isso assista no YouTube também. Tem cabelo sobrando, tem até inveja aqui, né? Mas se acontecer aí do senhor ficar sem cabelo, com cabelo faltando, qual é a clínica de reimplante capilar que o senhor recomenda? É Bellini.
Porque daqui a pouco eu vou começar a precisar usar do serviço deles. Lá. Doutor Daniel Pellini, Clínica Pellini de Reimplante Capilar. Clínica Pellini de Reimplante Capilar, aqui, telefone 51 991 81 3869. E olha só, pessoal, a indicação é da elite intelectual, pessoas mais inteligentes que eu tenho visto aqui na semana, pelo menos, aqui estão recomendando. Clínica Doutor Daniel Pellini, Rede Sky Imobiliária Golden, né? Considerações finais aí, pessoal, por favor, não mais do que 40 segundos cada um, porque o horário estourado aqui. Posso começar? Guilherme, o que eu quero te dizer é o seguinte, essa questão de extinção de uma fundação pública de direito privado no direito brasileiro hoje é um absurdo. E te digo, talvez tu não consiga ver hoje, mas no futuro tu vai ver. Fundações públicas de direito privado do tipo de MES estão pululando porque são a forma mais eficiente de alocação de recurso público e organização de serviço. Tá? E afastado de contaminações ideológicas, dizem que é serviço público e tal, vou te dizer, tem doutrinadores da nova administração pública que se preocupam com a alocação de recursos, como o Carlos Ari Sundfeld, por exemplo, que são favoráveis à criação de fundações. Certo? Então, o que está sendo feito aqui em Porto Alegre é um absurdo. Perfeito. Certo? Doutora Janaína, considerações finais, 40 segundos. Gostaria de agradecer a Rádio Armazém aqui pela participação, por convidar, por trazer o nosso grupo de trabalho do IMESF. E eu sigo confiante. Para mim, tudo já foi uma vitória. Esta reintegração é uma vitória, é um lugar que eu gosto muito de trabalhar, eu poderia estar atuando no consultório particular, mas eu fico mais perto da população, do povo que precisa, e isso é uma coisa muito gratificante, tu conhecer o meio social das pessoas. Isso nos enriquece a cada dia, e eu sigo confiante de que o Instituto vai permanecer. Perfeito. Então, obrigada. Doutora Carolina Krieger, considerações? Gostaria de agradecer, então, a oportunidade e o espaço para poder estar mostrando a realidade, então, do município. O IMESF, ele não é uma alternativa, ele é uma realidade. Ele constitui a base do Sistema Único de Saúde, a base da estratégia de saúde da família. Eu, como reintegrada, trabalhando no modelo que é o posto que mais atende em Porto Alegre, acredito que o trabalho ele tem que continuar, ele tem que permanecer, esses profissionais precisam ser reintegrados, a manutenção do Instituto, ela vai, se Deus quiser, vai prosperar, eu acredito no Judiciário, o Judiciário também está se mostrando favorável, e IMESF vive. Muito obrigada. E eu que agradeço aos 3 nobres e ilustres convidados que tenho aqui. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. Quem não se inscreveu no canal Saiba Direito do YouTube, por favor, se inscreva. São mais de 200 vídeos lá. Quem está assistindo pelo YouTube, dê uma procurada na Rádio Armazém. Temos vários programas de vários comunicadores e profissionais. E mais, se você for profissional de qualquer área e achar que tem algum assunto que seja de interesse social, me ligue, que o espaço é seu, a missão é nossa, de contribuir na evolução da sociedade, da humanidade, do universo. Telefone 51 32 28 12 19 ou 51 99985 7991. Vamos fazer a revolução pelo conhecimento. Até o próximo programa, pessoal.